que o professor e a professora trocavam beijos. Só ele diz isso. Só ele. Ele inventa o que ele quiser, claro, para se proteger hoje aqui. Só que os depoimentos dele não podem ser considerados. Não podem. Ele vai inventar o que ele quiser para que ele seja defendido. Mas suponhamos que a gente acredite. Ele, olha, eu estou suportando que tinha um casinho entre esses dois aí. Isso confirma mais ainda que o motivo é fútil. Porque mesmo que ele soubesse, mesmo que fosse verdade, isso não justifica um homicídio. E ele continua. O interrogado está arrependido do que fez. Agora ele disse que estava lá e disse para mim, na frente de 1 ou 2 repórteres pelo menos, que não estava arrependido e que era um recado para quem estava em cima da namorada dos outros. A mãe do interrogado, isso não preciso dizer para não ofender ninguém. Bem, então, o encontro da arma, o exame balístico, comprovando que uma arma que foi encontrada através de um registro de denúncia foi a arma do crime. Uma pessoa ligou e disse assim, olha, descobri a arma do crime, não quero me entregar, não quero dizer quem pegou, não quero meter nesse rolo, mas vou deixar ela atrás de uma trave lá no campo de futebol, a polícia vai lá e pega. Tudo no processo, só esse horizonte. Eles foram lá atrás da trave, estava uma arma. Levaram até as balas que estavam no corpo do professor, compararam com a arma, as ranhuras que existem na bala e disseram, realmente, essa arma foi a arma do crime. Os senhores estão vendo como as denúncias anônimas começam a colar? Do traficante do de onde estava a arma, uma pessoa vai lá e entrega a arma, a perícia faz a comparação balística e confirma que aquela arma que foi encontrada atrás de uma trave realmente foi a arma utilizada para matar o professor por um motivo fútil, mediante surpresa e jamais em violenta emoção. Iniciam-se então os depoimentos das testemunhas em juízo. Lembra o que eu falei? Existe a investigação, termina a investigação, vai para o Ministério Público, faz a acusação. Depois da acusação do Ministério Público, inicia-se o processo e toda a prova é produzida em juízo. Muitas coisas refletem uma repetição do que a polícia já investigou. O que acontece é que aqui o advogado faz pergunta, o advogado contradiz de forma correta. E vem todas aquelas testemunhas que eu já falei para os senhores, repetindo aquilo, de que eles não tinham um caso, de que não viram eles de mãos dadas, de que ninguém viu a mão na perna. A Laíra, inclusive, diz que eles não tinham relacionamento amoroso, que nunca desconfiou de nada, obviamente que isso é delírio dele, e ela ainda fala, de acordo com Nair, o namoro entre a Nair, isso é a testemunha falando, de acordo com Nair, o relacionamento dela sempre foi estremecido por brigas. Isso fica claro depois no processo, quando eu mostro para vocês aqui, ó, essa é a segunda lei superior, a terceira não existe mais. Tem mais de 50 cartas juntadas nesse processo mostrando, mas eu te amo demais, não me deixa, não me abandona. Isso para dizer que um grande amor justifica uma morte. Não justifica. Obviamente não justifica. Isso é uma loucura. E essa testemunha confirma. Eles dizem que o relacionamento era estremecido. Bom, aí a defesa pode trazer para os senhores a comprovação de que o relacionamento realmente era estremecido. O relacionamento era cheio de brigas. O relacionamento deixava todos nervosos. O relacionamento era terminar, quase terminar, vamos voltar, não vamos voltar. Eu te odeio, eu te amo, vem pra cá que eu te amo. O relacionamento está ficando estremecido. O relacionamento está ficando pesado. O relacionamento está deixando os dois nervosos. O acusado está começando a ficar emocionado. O acusado está começando a ficar nervoso. O acusado vai lá e mata. E o que é que a vítima tem a ver com isso? E o que é que o Adair tem a ver com isso? Que os dois namorassem dando soco na cara um do outro. A vítima não tem nada a ver com isso. Se ele era emocionado, se ele estava nervoso, se a namorada estressava ele, se deixava ele maluco, a vítima não tem nada a ver com isso. Se ele supõe os ciúmes, ou se ele dá espaço para a namorada dele trair, a vítima não tem nada a ver com isso. Mas não. Então a vítima provocou violenta emoção. A vítima nunca provocou nada. A vítima nunca provocou nada. E não existe violenta emoção. Depois da Laí, vem uma outra testemunha, informando que o Dudu era dono da arma, e as testemunhas confirmam tudo o que disseram na polícia. Eles até dizem, confirma integralmente as declarações da polícia. O Geraldo, dizendo que pediu para a Nair ir lá porque a Ana não podia ir naquele dia. A Ana, confirmando, eu fui, quer dizer, eu não fui porque tinha um compromisso. E a Nair foi no meu lugar. A Josiane confirma que ela é uma pessoa boa e se eles tivessem um relacionamento, ela teria ficado sabendo. O Paulo Roberto
que diz que o acusado sempre foi um menino bom. E aí começa aquela tentativa de construir a ideia de que por ele ser um menino bom, e ninguém duvida que além desses fatos ele não tenha mais nada, e ninguém duvida que ele seja muito bom com a família, e ninguém duvida que ele seja respeitoso com a mãe, com os parentes, e ninguém duvida que ele seja carinhoso dentro de casa. As pessoas dizem isso, mas ninguém duvida. Eu também não duvido que ele é carinhoso. Eu não duvido também que ele é bonzinho. Eu não duvido nada. Eu só sei é que ele matou. Matou por motivo fútil. Sem violenta emoção, até porque ele não foi provocado. Não foi. Matou de surpresa, com porte de arma. Isso eu sei. Agora, se ele é bonzinho, não interessa isso para mim. Vem o Ademir e diz: o acusado matou a vítima num momento de ciúme drástico. É uma testemunha dele, que vem para ajudar ele. Diz assim: olha, ele estava com muito ciúme. Eu queria que o senhor juiz entendesse, ele estava com muito ciúme. O acusado contou para o depoente, isso é uma testemunha dele. O acusado contou para o depoente que a desconfiança, não era certeza, em relação à namorada dele, e a vítima começou quando ele passou a receber ligações telefônicas, quando ela começou a receber ligações à noite. E ele achava que estava sendo presente. Desconfiança, ele achava que matou. Pum! Configurado o motivo fútil. Configurado o motivo fútil. Ele desconfiava, não tinha certeza, que matou. Configurado o motivo fútil. Que os senhores precisam reconhecer, para que a pena seja justa. E mais, os senhores precisam dizer não para a violenta emoção, mediante provocação, que é o privilégio que vai se tentar, para que tenham a chance de condená-lo pelo motivo fútil. Porque os senhores disserem sim para a violenta emoção, o juiz nem vai perguntar o motivo fútil, porque a lei assim determina. Vem outra testemunha e diz: o depoente ouviu um comentário da sua mãe e dos seus irmãos de que o acusado matou a vítima em razão de um dito envolvimento. São todas suposições. Nenhuma testemunha diz: viu eu com a mão na perna, eu vi eles juntados, eu vi eles beijando. Ninguém diz isso. Vem outra testemunha, está a porta e diz: não sabe por que o acusado matou a vítima. O acusado frequentava a casa do depoente e a depoente desconhece qualquer fato que desabone a conduta dele. Não sabe se alguma vez o acusado brigou com algum rapaz que tivesse. Brigou. Ele falou aqui hoje. Existe a notícia sobre o processo de uma outra briga, de um outro processo. Nos últimos 4 anos, a depoente quase não tinha contato com ele. As testemunhas conseguiram por assim. Uma pessoa que nem falava com ele há 4 anos. Teve que dizer que sabia do comportamento dele, que ele era um cara bom, que ele era bonzinho. Mas fazia 4 anos, o que ela está fazendo aqui? Vem outra testemunha, Fernanda cresce e diz: não acredita que na ilha daí estavam envolvidos emocionalmente. Mais uma. Nenhuma diz que viu ele se beijando. Nenhuma viu mão na perna. É tudo ele sozinho afirmando. Outra testemunha. Depoente nunca ouviu dizer que estivesse havendo envolvimento do namorado. Enfim, todas as pessoas vêm aqui e ficam afirmando, então, que nunca viram envolvimento, que não viram mão na perna, que nunca viram envolvimento, que não viram mão na perna, que não viram nada daquilo. Chega então ao fim do processo. Foram ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, e o processo volta ao Ministério Público para dizer: diga para mim o que concluíram. Para que eu, então, juiz, decida se eu submeto ou não aos jurados do julgamento. Porque no caso de crime doloso contra a vida, quando a pessoa tem a intenção de matar, ter a intenção é doloso, quem julga são os jurados. Isso é o que acontece aqui no Brasil. Só o homicídio doloso, ou a tentativa de homicídio doloso, vem para cá. E os crimes que são praticados em conjunto. Então o juiz chega no fim do processo assim: o promotor fala o que tu achou, advogado de defesa fala o que tu achou, e depois eu vou concluir e submeto isso aos jurados. E o promotor foi lá e falou, que foi outra promotora, a doutora Andréa, que muito bem acompanhou esse processo, disse: olha, eu quero que vá para ser julgado no tribunal do júri. Vem a defesa e diz: olha, eu não acho o caso. Em nenhum momento durante a discussão criminal foi trazido aos autos, isso é defesa, indícios que apontem que o acusado teria premeditado a morte. Teve. O carro pulou virado para fora, ele foi comprar arma no dia, ele entrou no ginásio já com arma, então tem. Tem elementos nesses autos. Ele diz que presenciou a vítima de mãos dadas. Ninguém viu. Ninguém viu eles de mãos dadas. Tem uma pessoa que fala, que estava ao lado, eu esqueci o nome, que diz que viu eles encostarem a mão uma na outra para falar do frio e se afastar. Ninguém viu eles com a mão na perna. Ninguém viu eles de mãos dadas. E ninguém precisava me falar isso para eu ter a certeza de que eles não seriam ingênuos para ficar na frente de 300 alunos de mãos dadas. E os 300 alunos: oh, o professor fulano e o professor fulano estão se paquerando, pelo amor. Ninguém ia fazer isso. Ninguém ia ficar de mãos dadas. É a coisa mais óbvia do mundo. Depois ele disse também que estavam tocando as pernas. E a defesa afirma: o traidor
que corre o risco